Bem-vindos ao The Debate. O material que a gente analisa hoje mergulha na relação complexa e, muitas vezes trágica, entre vampiros e mortais. A nossa discussão vai girar em torno de uma questão bem central: a conexão com a humanidade é uma âncora existencial, o único freio que impede um vampiro de se render à sua natureza predatória, ou é, na sua essência, uma forma sofisticada de parasitismo e controle disfarçada de afeto. Eu vou defender que essa conexão, por mais perigosa que seja, é uma necessidade vital para que o vampiro preserve qualquer resquício de sua identidade. E eu vou argumentar que essa relação é uma ilusão egoísta, um ato de objetificação que, no final das contas, inevitavelmente corrompe tanto o predador quanto a presa. Então, a minha posição parte de uma premissa fundamental. Para um vampiro, os humanos são mais do que simples sustento. Eles são um elo com o passado, uma fonte de emoção e uma lembrança constante do que um dia significou estar vivo. O material é muito claro ao descrever que o isolamento completo da sociedade mortal é um caminho sem volta para a degeneração. É quando o vampiro sucumbe ao que é chamado de a besta, aquela fome primitiva, aquela raiva irracional que habita em cada um deles. Uma força que apaga a consciência e a identidade se não for constantemente controlada. É nesse contexto que surge o conceito de touchstones, que são mortais específicos que funcionam como uma âncora para a humanidade do vampiro. O bem-estar do vampiro passa a estar intrinsecamente ligado à segurança desses indivíduos. Portanto, essa conexão, mesmo que beire a obsessão, é a única defesa real contra a perda total de si mesmo na escuridão da imortalidade. É, em essência, uma luta desesperada para preservar o que resta da alma. Olha, eu já vejo as coisas de uma forma fundamentalmente diferente. A própria noção de necessidade, na minha leitura, é uma justificativa, assim, bem elegante para o parasitismo. A relação não é de mutualidade, mas de exploração. O conceito de touchstone não prova a necessidade de afeto. Pelo contrário, ele expõe a verdade sombria dessa dinâmica. O mortal deixa de ser uma pessoa com agência, com desejos, com uma vida própria e é reduzido a um objeto, a uma bateria de existência, como o próprio texto descreve. O vampiro não ama o touchstone pela pessoa que ele é, mas sim pelo que representa, um espelho de sua própria humanidade perdida, um lembrete vivo do que ele não é mais. É um ato de puro egoísmo. O material é explícito ao afirmar que os vampiros não trazem boa vontade nem fortuna. A relação é, por sua própria natureza, destrutiva. Manter o humano por perto é, na prática, sentenciá-lo a um destino de perigo constante, seja pelas mãos do próprio vampiro no momento de descuido ou pelas mãos de seus inúmeros inimigos. Você descreve uma dinâmica de uso, mas o que me parece é que a intensidade da conexão vai além disso. A obsessão que o material descreve é um efeito colateral da profundidade e da importância desse vínculo. O vampiro protege o touchstone não como quem protege uma ferramenta, sabe? Mas porque a perda dele significaria uma perda catastrófica de si mesmo. É um ato de autoconservação que se manifesta como um cuidado intenso, quase desesperado. O texto menciona dor visceral, física mesmo, que o vampiro sente quando seu touchstone está em perigo. Eles sentem isso em seus corações e, se você acredita, em suas almas. Isso não soa como a indiferença de quem vê o outro como um mero objeto. Mas essa dor é genuinamente empatia, ou é o pânico de um viciado que vê sua fonte de estabilidade ameaçada? Você fala em cuidado intenso, mas onde exatamente você traça a linha entre cuidado e controle absoluto? O que você chama de cuidado, eu chamo de subjugação. Pense na prática descrita no material de transformar o touchstone em um ghoul, um servo viciado em sangue vampírico com o único propósito de prolongar sua vida e mantê-lo por perto. Nesse ponto, a vontade e a personalidade do mortal, como o próprio texto diz, não importam mais. A pessoa se torna, e cito novamente, uma bateria de existência. Isso não é a definição de objetificação? A dor que o vampiro sente não é pela dor do outro, é o medo de perder o seu dispositivo de estabilidade psíquica.
Sim, eu entendo seu ponto, mas transformar alguém em um ghoul me parece mais um ato de desespero do que a natureza padrão dessa relação. É uma perversão do vínculo, uma tentativa, falha de parar o tempo e evitar a perda inevitável, mas isso não anula a possibilidade de uma conexão genuína existir antes dessa corrupção. Você assume que a exploração é o único resultado possível, mas o material nos dá outras possibilidades. Aponta-se a existência de vampiros que são verdadeiros paradigmas de santidade, precisamente por cuidarem genuinamente dos mortais ao seu redor. Isso demonstra que a escolha moral é possível, que a agência ainda existe mesmo nesse estado amaldiçoado. Você os chama de paradigmas de santidade, mas não seriam eles a exceção que confirma a regra? Uma anomalia estatística num universo de predadores? A existência de uma escolha moral não nega o fato de que a estrutura da relação é inerentemente predatória e que o caminho mais fácil, o caminho natural para a criatura é o da exploração. Mas o mecanismo de ancoragem não depende exclusivamente da exploração de humanos. Isso é crucial. O texto menciona que convicções fortes, como a lealdade a um príncipe, a devoção a uma causa ou mesmo a fé religiosa, também podem servir como âncoras para a humanidade. Isso prova que o mecanismo de autopreservação é mais complexo. A conexão pode ser com um ideal, não necessariamente com um indivíduo a ser controlado. É sobre ter um propósito fora de si mesmo. É interessante como você fala sobre esses sistemas de crenças e estratégias de sobrevivência, essa habilidade de analisar sistemas, de pensar estrategicamente e de se aprofundar em narrativas complexas como a de um vampiro tentando manter a sanidade por séculos, é algo que a gente vê com frequência. Quem gosta de RPG, por exemplo, geralmente é mais criativo, inteligente e envolvido com leitura. E esse perfil combina muito com estudar para concursos e provas, inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E essa ideia de preparação, de entender a própria natureza para sobreviver, nos leva de volta à questão central. Você citou convicções como âncoras, e isso é um bom ponto. Mas não invalida o problema da relação com os mortais. O próprio narrador do material admite ter uma visão um tanto distorcida, e que, para ele, a maioria dos humanos são apenas sacos de sangue que ele drena sem pensar duas vezes. A existência dos seus santos não apaga a realidade dos monstros que mantêm um exército de Kine e, mesmo cercados de humanidade, são a personificação da besta. A proximidade com humanos por si só não é garantia de moralidade. A estrutura de poder está sempre lá, e a tentação de usar esse poder é constante. Mas a existência dessa tentação é o que torna a luta moralmente significativa. Se não houvesse risco, não haveria mérito em resistir. E aprofundar nessas complexidades, nesses caminhos alternativos que os vampiros encontram para não se perderem, é exatamente o que torna essa discussão tão rica. Para aqueles que estão acompanhando essa troca de ideias e querem ver mais análises como esta, considerem curtir o vídeo e se inscrever para não perderem nossas futuras discussões. A questão aqui é que a própria existência de alternativas, como as convicções que eu mencionei, enfraquece a sua ideia de que a relação é apenas sobre parasitismo humano. O mecanismo é mais abstrato. O narrador até especula sobre outros vampiros servindo como touchstones. E essa especulação não te parece um beco sem saída? Dois seres imortais, imutáveis, tentando se ancorar um no outro? Parece uma receita para estagnação ou, pior, para uma espiral de decadência mútua. Uma razão de existir que seja externa a si mesmo e a fome incessante da besta. O material nos dá o exemplo explícito do Sabá, que utiliza rituais de pecado, sacrifícios e totens para o mesmo fim. Eles encontram uma âncora na própria transgressão. Isso indica que os humanos são apenas a forma mais comum e talvez a mais potente dessa âncora, mas não a única.
O princípio é mais amplo do que a simples exploração de um mortal. Sinto muito, mas essa linha de raciocínio, na verdade, reforça a minha posição de forma devastadora. O exemplo do Sabá é a prova cabal de que o objetivo não é preservar a humanidade no sentido moral ou virtuoso do termo. O objetivo é simplesmente controlar a besta, dar-lhe uma coleira funcional. E como eles fazem isso? Abraçando sua monstruosidade, não a rejeitando. Eles usam atos de assassinato e rituais de pecado com o Touchstones para se lembrarem de que são monstros e para se orgulharem disso. Isso desfaz completamente a sua ideia de uma conexão nobre ou de uma luta para preservar as virtudes mortais. Mostra que o mecanismo é amoral. Ele pode ser usado para se apegar à luz ou para se aprofundar nas trevas. Eu não vejo como uma contradição. Eu diria que isso prova o meu ponto sobre o mecanismo. Mesmo ao abraçar a monstruosidade, eles requerem uma âncora filosófica externa para dar sentido e estrutura à sua existência. O mecanismo é o mesmo, ainda que o conteúdo moral seja invertido. Eles precisam de um código, mesmo que seja um código de pecado, para não se dissolverem no caos da besta. A necessidade de uma âncora permanece. Eu discordo. O mecanismo é fundamentalmente diferente. Ancorar-se na memória de uma esposa ou filho é uma tentativa de preservar um eu passado, um eu humano. Ancorar-se no ato de caçar e matar é definir o eu presente como a besta e simplesmente dar-lhe regras de engajamento. É uma rendição à monstruosidade, não uma luta contra ela. Isso prova que a humanidade como virtude não é o componente necessário, apenas uma de muitas coleiras possíveis. E no fim, independente da coleira escolhida, o texto é claro e direto. A presença de um vampiro é perigosa. O destino de um humano que se aproxima demais é ser transitório, ser usado e eventualmente ser destruído ou, com sorte, fugir. A relação não eleva o vampiro, ela consome o humano. De todos os riscos imensos e do potencial para a corrupção, a conexão com o que resta da vida mortal, seja através de uma pessoa, de um ideal ou de uma convicção, é o único mecanismo de defesa que um vampiro possui contra a aniquilação total de sua identidade pela besta. É uma necessidade existencial, por mais imperfeita, trágica e perigosa que seja sua manifestação. E eu concluo que essa suposta necessidade é, na maioria das vezes, uma ilusão de afeto que mascara uma dinâmica de poder fundamentalmente parasitária e controladora. O touchstone humano torna-se um objeto, e a prática é uma forma sofisticada de egoísmo que, na sua mais trágica ironia, destrói a vida que o vampiro alega preservar para poder se salvar. É um amor que consome. A questão de se a proximidade com a humanidade é, em última análise, um ato de salvação ou de condenação, parece não ter uma resposta simples, como o próprio material nos mostra a cada página. Exatamente. O material sugere que ambas as verdades podem coexistir e que a existência de cada um desses seres se equilibra nessa corda bamba, suspensa entre a memória da vida e a realidade da não-vida. E há muito mais a ser explorado nessa